7h21 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, agradecendo a você já pela audiência. Aliás, esse programa que tem batido recordes, sobre recordes de audiência em números aqui em toda a nossa região, e a gente é primeiramente agradecido a Deus e a você, claro, que é ouvinte e aqui desse programa, telespectador também pelo streaming no Face, né, em nossa página, no Folha FM 98,3, no YouTube, assim como também nos nossos podcasts, que são extremamente usados aí pelos ouvintes. E só uma informação, Aloysio, rapidamente, antes de trazer o bom dia aqui do professor: o maior consumidor de podcast nosso é o brasileiro e o segundo maior é o americano. Naturalmente, provavelmente por conta do número de brasileiros que lá residem. E o nosso muito obrigado, sempre o nosso agradecimento. Bom, o Fabrício Maciel já está conosco, eu trago o seu bom dia, professor. Agradeço por todo o carinho aí e atenção, de antemão a sua presença, e espero que a gente possa contar com sua sabedoria, com seu conhecimento neste programa de hoje, para entender um pouco mais essa situação toda da crise financeira, as perdas aí dessa representatividade, enfim. Seja bem-vindo, muito bom dia, professor Fabrício Maciel. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia a todo mundo aí que está ouvindo e assistindo a gente, né? Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Poder conversar um pouco aí sobre essa realidade tão complexa, né? Que está se mostrando aos nossos olhos. Então, fico sempre muito motivado, né? E acho sempre muito importante que vocês mantenham esse espaço, né? Então, vamos lá, né? Vamos começar. Vamos lá, Fabrício. Bom dia novamente. Obrigado pela presença. Sempre um prazer estar conversando contigo. Vou começar perguntando o factual, né? João Peixoto morreu anteontem de Covid, aos 75 anos, estava internado há um bom tempo, né? No Hospital Dr. Beda, assim como Gil Viana morreu em 19 de maio, estava internado na Unimed, né? Quer dizer, você tem vários casos de infecção na Assembleia Legislativa, de deputados, mas só tem 2 mortes, e as 2 são em Campos. Nós entramos nessa legislatura com uma representação muito boa, entre as melhores da história, com 4 deputados, né? Você tinha o João Peixoto, o Gil, Rodrigo Bacelar, que já falamos aqui, filho de Marco Bacelar, e Bruno Dauari, que embora seja de da Barra, Bruno é aqui, né? Bruno até, inclusive, reside em Campos. Sem contar Jair Bittencourt, que é de Itaperuna, né? Sem contar Chico Machado e Velbert, que são de Macaé, quer dizer. Você tinha a região norte-noroeste, com 7 deputados, e o grosso de Campos, 4. E a gente, agora com a morte de João Peixoto, logicamente, o que mais a gente lamenta a perda pessoal, mas tem também a perda de representação política, né, na Alerj, porque os 2 suplentes dele não são de Campos. Como é que você enxerga, a priori, esse efeito da Covid na perda de representação da cidade na Assembleia Legislativa? Bom dia. Bom dia, Luiz. A gente, quer dizer, acho que é uma fatalidade aí, né? Eu quero, primeiramente, saudar aí, né, e transmitir meus sentimentos aos familiares, né, aos amigos, pessoas próximas aí, né? E registrar também que não só esses casos, né? Acho que dentro do campo político como um todo, né? Você registrou aí que na Alerj tem um alto índice, né? Mas, quer dizer, dentro do campo político, né? Nós perdemos outras figuras aí também, doutor Macou, né? E sem contar pessoas próximas a eles também, né? A gente está aqui falando de figuras ilustres, né? Mas temos também assessores, né? Motoristas, enfim, pessoas próximas também contaminadas, né? Então, é um fato que só
só nos faz lembrar, né, que a Covid é um problema grave, um problema que não sumiu, né, e que exige ainda a nossa preocupação, né. Então, quer dizer, é um fato que ele escapa ao nosso controle racional e humano, né, uma fatalidade, e a gente perde, então, 2 representantes, né, e ficamos, de fato, desfalcados, né. Quer dizer, agora o campo político, o campista, precisa ver o que é possível fazer. Se em termos formais, os substitutos não são de campos, aí é uma coisa que escapa ao nosso controle, né? E, de fato, é um desfalque. Ficamos com déficit de representação, né? Agora precisamos ver por outros caminhos, né, o que pode ser feito para que a gente busque essa representatividade, né? É uma coisa que não tem muito como mudar, né? Se o substituto não é de campos, né? Isso é um fato que escapa aí das nossas decisões, né? Então, fica aí o registro e essa preocupação, né? Porque a gente, quer dizer, a coisa já não vai bem, né? Na política como um todo, né? Quer dizer, no estado do Rio, né? A gente está num momento aí de turbulência bastante complicado, né? Que envolve toda essa situação de mais um governador que cai, né? Então, são fatos, né? Quer dizer, uma tragédia, obviamente, né? Que a gente perca aí 2 políticos que nos representavam, independente aí de seus posicionamentos ideológicos, né? E é um fato que só vem a agravar uma situação que já é bastante complexa, né? No estado e na cidade. E, Cláudio, você tinha informações, você falou no intervalo, Fabrício falou da saída do Itzel. Você tinha informações aí que você trouxe da comissão? Como é que é? Sim, ontem teve uma reunião, né, com os 5 integrantes do Tribunal de Justiça e os 5 escolhidos também da Assembleia Legislativa, formando esse tribunal misto. E o relator, inclusive, que foi sorteado, é o Valdec Carneiro. E pela data estipulada, pelo prazo estipulado, a data inicial para julgamento do impeachment é para concluir, né, o processo de impeachment, tanto absolver ou condená-lo. Ao impeachment de Witzel começa a partir de segunda-feira e tem 120 dias no máximo para concluir, o que coincide com aqueles 180 dias de afastamento do governador. Propositalmente, caso ele seja absolvido, né, não tenha a condenação ao impeachment por esse tribunal misto, então está no prazo dele voltar, ou tanto quanto ele seja condenado, impeachmentado, no caso, ele então tem que deixar o cargo e ficar inelegível por 8 anos. Fabrício, quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que a gente fica aí mais uma vez, num momento muito complicado no estado, né? E muito me preocupa, né? Porque nenhuma instabilidade política é boa, né? Nesse sentido aí. E a gente já está, ganhando um estigma aí, né? De talvez ser o pior estado brasileiro num certo sentido, né? O estado mais corrupto, etc. e tal, né? Tenho ouvido conversas, né? Lido coisas nessa direção, né? E o termômetro para isso é muito interessante, que é quando a gente tem contato com gente de fora do estado, né? E a gente faz as comparações, né? Então, eu acho muito grave, né? Porque me lembro que eu tenho amigos no Sul, né? Já passei um tempo no Sul, e sempre houve um pouco esse estigma, né? Como se do Rio para cima, né, o Brasil fosse mais corrupto, né? Eu não acho isso, obviamente, acho que isso é um clichê, né? Um senso comum muito perigoso, mas infelizmente fatos como esse acabam alimentando esse tipo de imaginário, né? E aí você tem uma instabilidade que ela vira a regra, né? Independente aí de julgar, né? Eu acho que o Witzel teve um mandato extremamente complicado, né? Tem implicações aí que eu não vou nem entrar no mérito de julgar se é corrupto ou não, né? Acho que é importante a gente
tentar fazer uma análise distanciada dos fatos, mas o mais grave é essa instabilidade, né? Você já tem, quer dizer, uma descrença da população, né? Não se sabe o que vem depois, né? Ou seja, o Estado ele só se afunda mais nesse imaginário, né? Quer dizer, que a coisa já é grave no Brasil e no mundo, né? Então a gente fica nesse pé, né? Eu fico bastante preocupado, né? E agora você tem mais um governador que não foi exatamente eleito, né? Quer dizer, ele é eleito como vice, mas não é exatamente o nome principal que o povo queria, né? Então são todos fatos aí que só afundam, Luiz, a política, né? Como um todo, a Luiz e Cláudio, né? No sentido de uma coisa que eu venho dizendo, né, que vem me incomodando já há algum tempo, que é a forma como a política, em escala global, né, não só no Brasil, mas talvez especialmente em países no Brasil, onde a crise, quer dizer, causa uma avalanche, né, nós vamos falar aí sobre isso ao longo do nosso papo, quer dizer, só aprofunda o fato da desmoralização da política. É o que mais é a banalização da política, né? É tirar da política o valor e o sentido que ela poderia ter na construção ativa, né, de uma sociedade democrática, né? E por aí vai, né? Quer dizer, tudo em termos positivos que a política poderia ser, né, ela acaba deixando de ser, e mais um impeachment, mais uma crise dessa só confirma no imaginário da população que a política é isso, né? Esse campo de sujeira, essa coisa lá distanciada, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? E aí o grande problema é que a gente se distancia do caminho que poderia ser o caminho para o enfrentamento dos nossos problemas, de fato, né? Isso é o que me deixa bastante preocupado e chateado. Só para fazer que eu falei também aqui no intervalo antes com o Cláudio, essa coisa da comissão mista, ela está prevista, né, na Constituição. Foi assim com Collor, foi assim com Dilma, né? O pedido de impeachment é aprovado pela Câmara, no caso do governo federal, pela Câmara Baixa, né? A Câmara Federal em si, e uma vez aprovado pela Câmara Baixa, vai para a Câmara Alta, Senado, num processo liderado dividido entre Senado e, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo se lembra do Lewandowski conduzindo esse processo ali no julgamento do Senado de Dilma, que era ministro do Supremo. E no Estado, né, na União, no ente federativo da União, não há uma Câmara só, não há Câmara Alta e Câmara Baixa, né? Mas foi aprovado já pela LERJ, e agora é uma comissão mista entre o Poder Legislativo, como o nosso Senado é a própria LERJ, e a esfera superior do Judiciário, que é o Tribunal de Justiça, né? Mas é basicamente pro forma. Uma vez que o pedido de impeachment, e aí cito os casos de novo de Collor e Dilma, é aprovado, ele não volta atrás. Aliás, essa palavra impeachment é um anglicismo que eu não gosto muito, porque acho que mascara o que de fato é. Né? Impeachment que é uma coisa feita para o rei, né? É o impedimento do rei. Impeachment quer dizer literalmente impedimento. Eu acho o nome que os nossos vizinhos aqui da América Latina chamam é muito mais apropriado. A definição na língua, no castelhano, no espanhol, é muito mais apropriada. Juicio político. Julgamento político. É o que é o impeachment? Um julgamento político. E só para tudo tem por trás, só para lembrar que o principal objetivo, talvez, do que levou o Wilson a ser afastado do poder, não está dito muito, não é sempre muito dito.
Mas, de fato, é bom lembrar que o Ministério Público Estadual do Estado do Rio de Janeiro ontem comunicou o encerramento das inscrições para Procurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro. É uma lista tríplice, que não é como no caso da Procuradoria da República, que na Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público faz a lista tríplice e o Bolsonaro tem a lista tríplice. Ele não é obrigado a escolher, tanto que Bolsonaro não escolheu e botou Augusto Aras, que não estava na lista mandada pelo Ministério Público. No Estado, ele é obrigado a escolher da lista tríplice, o governador. E todo mundo sabe, não é segredo, que antes de assumir, nosso substancial e impoluto governador Cláudio Castro se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro e tudo passa pela indicação do Procurador-Geral da República, porque é quem pode segurar as investigações sobre Flávio Bolsonaro, sobre rachadinha aqui no Rio de Janeiro. E eu faço aqui, hoje é dia 2 de outubro, né? Eu faço aqui uma aposta. Se for o Marcelo Rocha Monteiro, se tiver na lista tríplice, que é bolsonarista, fez campanha para Bolsonaro, embora seja um bom promotor de júri, se Marcelo Rocha Monteiro estiver na lista tríplice, ele é o próximo procurador do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é essa a disputa real. Você tá ciente desse jogo de bastidor, Fabrício? Acho que você percebeu aí uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, não dá para dizer esse tipo de coisa com certeza, mas dá para desconfiar, obviamente, né? E dá para tentar prever, né? A gente não pode prever o futuro, obviamente, nem daqui a uma semana, né? Ainda mais em tempos tão instáveis, né? Tempos aí que o grande cientista político Sérgio Abranches definiu como tempos governantes incidentais, né? Que é o último livro dele que eu estou lendo aqui e estou achando bem interessante. Mas a gente obviamente pode perceber algumas coisas, né? Quer dizer, eu acho que nos bastidores ou não, esses tentáculos aí do bolsonarismo estão muito claros, né? Quer dizer, é uma força política bastante complexa, né? Talvez muito maior do que muitos de nós estejam aí querendo aceitar, né? Agora o Jair Nicolau, que é um cientista político do IESP, tá lançando um livro no qual ele está dizendo uma coisa que eu tenho dito também e que eu concordo muito, né? Quer dizer, o Bolsonaro é um líder, né? Uma liderança sólida, estabilizada, né? E ela se monta em cima desse tipo de coisa que é totalmente imoral, né? Quer dizer, acho que você percebe bem, tem disputas aí que estão, né, que são de ordens múltiplas, né? E, quer dizer, independente de julgar se o Witzel é de direita ou de esquerda, se foi um bom governo ou não, fica mais ou menos evidente essa força do bolsonarismo, né? E essa influência que é completamente perigosa, né? Eu fico muito preocupado, Luiz, e volto, né, para falar um pouco mais sobre o ponto anterior, no qual eu comecei a tocar, que me parece ser o ponto analítico central dessa coisa toda. Quer dizer, o campo político ele está sendo propositadamente desqualificado, né? Ele é banalizado e é desmoralizado. Isso tem uma série de razões, ou seja, se a gente parar para pensar o que é a política, né? Se você volta nos clássicos da política, né, no Maquiavel, né, no Rousseau, né, Tocqueville, né, pensar no sentido da democracia, ou se você vai nos próprios clássicos da sociologia, né, no Marx, no Weber, quer dizer, a política ela poderia ser, né, ela depende de uma construção, né, ela poderia ser o caminho para que a gente defenda a sociedade, né, para que a gente construa um estado de bem-estar social, né, para que a gente construa de fato um estado democrático de direito, né. E aí a gente precisa entender o sentido dessas coisas. Quer dizer, não existe um estado de bem-estar, né? Ou seja, o famoso welfare state, né? Como foi idealizado nos países do Atlântico Norte, né? Quer dizer, no sentido de você buscar a construção da igualdade, né? De você
pensar, né, nas necessidades dos mais vulneráveis, né? Nada disso existe se você não tem um Estado democrático de direito consolidado, né? E por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente volta aí no ponto inicial, né, da questão. Quer dizer, se você tem essas articulações, né, e se isso vira regra, né, Luiz, que no fundo é o que a gente está vendo aí desde 2014 no Brasil, né? Quer dizer, a regra é você desqualificar, né? É não ter regra, né? É fazer essa articulação de bastidores, né? Ou seja, é o método lava-jato de fazer política, né? É o que a gente está presenciando. O método lava-jato, né? Quer dizer, tudo é possível, desde que você monte, que você compre as pessoas, né? Que você faça as articulações mais espúrias e mais imorais, né? Quer dizer, que você não tenha nenhum limite, que você possa lançar mão de milícias e etc. E tal, né? Quer dizer, a coisa é num nível de gravidade que talvez a população não tenha consciência, né? E daí é muito importante que a gente esteja aqui falando sobre isso. Então, vejo dessa forma, né? Quer dizer, e aí a gente fica, né, Luiz, acho interessante sua questão, né, quer dizer, estamos percebendo os bastidores ou não, porque bastidor é um negócio que é feito para não ser percebido, né? Como é que você acompanha todos os bastidores, né? O cidadão comum, ele vai abrir o jornal para ler, ele vai abrir a Folha, ou vai assistir aqui o rádio, né, nosso papo de manhã, ele não vai ter acesso ao bastidor, certo? Né? Talvez alguns de nós tenham acesso a algum bastidor, né? E aí, como você tem acesso à verdade, né? Como nós vamos analisar os fatos de maneira apropriada? Então, um primeiro elemento analítico é exatamente que a gente não tem acesso a todos os bastidores, né? E isso faz parte desse jogo sujo, né? E aí, quer dizer, a gente precisa tentar entender as razões disso, né? Isso vai ser muito simbolizado nesse debate horroroso, né, que houve entre o Trump e o Biden, né? Quer dizer, o debate mais agressivo da história, né? Eu estava falando em off aí no nosso papo, né, antes de começar. Quer dizer, Trump, ele é um pitbull, né? Ele é um cara que ele foi posto ali para isso, né? Quer dizer, né? E se você parar para pensar, a diferença de um cara como Trump para um Bush filho da vida, essencialmente é muito pequena, né? O Bush já pavimentou ali o terreno contra os direitos humanos e etc. e tal, né? A diferença, um detalhe importante é que o nível de agressividade aumentou, né? E eu estou dizendo isso porque ele simboliza esse momento, né? De 2014 para cá, a política de bastidor, eu acho que é uma questão muito interessante que você coloca, ela se torna a regra. A política sempre foi bastidor, né? Se você ler aquele livro do Fernando Henrique lá, que ele descreve os governos dele, né? É muito interessante, né? Assim, independente de gostar do Fernando Henrique ou não, acho que a gente tem que fazer as análises, né? Você tem um também que eu tenho aqui, que é o Cartas ao Lula, que eu acho muito interessante, que é o cara que, quer dizer, um assessor que todo dia de manhã mandava para o presidente, olha, presidente, está acontecendo isso, isso, isso e tal. Então ele faz aquela resenha, né? Quer dizer, a política é feita dessa forma. O problema é quando a regra se torna a agressividade, a imoralidade, a traição nesse nível pesado que a gente está vendo, né? E reflete aí o cenário maior do mundo sobre o qual a gente precisa conversar. Eu ia até entrar para um último assunto desse bloco, na eleição dos Estados Unidos, né? E entrar nisso, mas você entrou. Assim, a comparação do Trump com o George W. Bush pode ser até em termos de agenda e tal, mas eu acho que o Trump traz de novo, porque na verdade ali a mente pensante no governo George W. Bush era Dick Cheney, né? Era o vice-presidente. Talvez tenha sido o vice-presidente mais forte da história dos Estados Unidos, né? E talvez da história mundial. E era ligado a dono da Halliburton, ligado às empresas que lucraram ali com a invasão do Iraque, né? A Halliburton, não precisa ir muito longe, você vai aqui em Macaé, você vai ver a Halliburton, né? E tem até um bom filme que eu indico, chamado, o nome do filme é Vice. Um grande ator britânico, Christian Bale, já vencedor do Oscar. Muito bom. Interpretando Dick Cheney. Acho que ali você tem muito né, bom.
Belo É, filme. é. Mas o que o Trump traz de novidade é que ele é o Dick Cheney, não é o Mike Pence, o vice dele. Ele próprio é o, Boa. é o bad guy mesmo, né? É o bad guy mesmo, né? Exatamente. Ele não tem, e acho isso que o Forel coloca aqui, o nosso comentarista e tal, ele coloca aqui eu falei na abertura, tudo que os eleitores, em especial manifestantes dos USA, queriam ouvir, palhaço, pior presidente da história. Acho que, comparando aí aquele evento entre Rafael Diniz e Edson Batista, lá de 2016, que acabou culminando com a eleição ao primeiro turno de Rafael, acho que talvez seja isso mesmo. Alguém queira dizer, queira ver o palhaço sendo chamado de palhaço, né? Você concorda, Fabrício? O que... Desculpe, Luiz, mas é o que ele é um palhaço, concordo, obviamente. Mas você disse, eu concordo com a postura do Biden, né? De ser mais duro, né? Ah, sei. De ser mais duro e disso ter gerado um aumento de 100% a diferença dele nas pesquisas, né? Olha, eu acho que você botou no início, lá no iniciozinho, muito bem. E não sei se o Biden foi, quer dizer, se ele perdeu chances e tal. Quer dizer, você tem um elemento pessoal ali, né? O Trump é uma besta fera, né? Ele é aquilo, ele é uma pessoa disposta, né, a passar por cima de qualquer coisa, né? Só falar brevemente dele. Tem aí uma série na Netflix, inclusive, sobre a vida do Trump, né? Se não me engano, Trump é um sonho americano. E Exatamente. para quem Muito tiver bom. estômago, né? Você, Aloysio, sei que você gosta dessas coisas, né? Você certamente viu, Claudinho provavelmente também. E a série é pesada, né? Para quem quiser, quem tiver tempo, estômago, né? Ela mostra, dentre outras coisas, que sempre foi um corrupto, né? É o grande corrupto, né? E pautado na corrupção que é aquela mais sutil e mais invisível, né? Quer dizer, mais difícil de se pegar, que é a corrupção institucionalizada, né? 40 anos, né, de concessões, né, de terrenos, de isenção de impostos, de facilidades, entende? Todo o império montado, né, numa relação promíscua, especialmente com a cidade de Nova York, né? A coisa ia bem ou mal para ele na medida que se trocavam os prefeitos, né? Se o prefeito é amigo, pronto, o cara tem tudo, né? Um prefeito, até onde eu me lembro, foi um cara que conseguiu peitar esse cara, entende? Então é isso, o cara entra em Manhattan e tem tudo, né? E do outro lado, o Biden, né, me parece que tem um elemento pessoal, né, ele expõe a fragilidade dele quando fala do filho e tal, né? Um elemento de carisma, tá? Eu percebo dessa forma. Tudo isso faz efeito na política, né? E aí a gente precisa perceber que a política ela é isso, né? É um fator que inclusive eu tenho atribuído ao Bolsonaro desde o início, né? Que é o fator do carisma, né? É quem estabelece um vínculo afetivo com o eleitor que está do outro lado, né? Assistindo. Então, talvez o Biden tenha mandado muito bem, né? Talvez ele tenha tentado não reproduzir o nível de agressividade, né? Até por uma questão moral e ideológica, né? Para não jogar no mesmo nível, né, de baixeza que está estabelecido na política nesse momento, né? Mas ele foi duro, como você disse, né? Ele chamou de palhaço, mandou calar a boca, né? Então ele foi incisivo, né? Ele se posicionou, sim, né, de forma contundente, como você muito bem colocou. E talvez isso tenha, quer dizer, parece que está tendo aí, né, pelos primeiros resultados aí, né, de pesquisas, e talvez tenha um efeito ainda maior, né? Então acho que ele tá, quer dizer, ele tem chances aí. E nós também, na medida em que, quer dizer, o Trump ele é o limite da incivilidade, né? Então não tem mais para onde ir. Se esse cara sai, a gente tem chance de um mundo melhor, considerando aí toda a influência que os Estados Unidos têm, obviamente, ainda no nosso país e no mundo. Agora a gente precisa aproveitar o fato, né, Aloysio, para a gente tematizar questões aí de ordem maior, né?
acho que analiticamente, né, o que se mostra é essa ordem de incivilidade, né, na qual a política foi imersa, né? E quer dizer, toda essa agressividade, ela me preocupa muito porque ela é reflexo, mas ao mesmo tempo ela cria uma sociedade agressiva, né? A política está em evidência hoje, aí a gente precisa usar essas peças, né? Se você quer dizer, liga qualquer mídia, a política ela se tornou o quê? Ela se tornou novelizada, né? Eu tenho dito isso, acho que até falei da outra vez que nós trocamos uma ideia aqui, né? Nesse mesmo espaço. Então, o que acontece, né? A novelização da política, e isso é extremamente importante de compreender, né? Ela normatiza o mundo, né? Quer dizer, ela influencia a vida das pessoas, né? Então está todo mundo num certo sentido alterado, agressivo, né? É o que eu tenho dito para os meus alunos, para os meus amigos, né? A gente perdeu a capacidade de escutar, né? Esse debate é muito simbólico nessa direção, inclusive de se escutar dentro dos próprios campos, né? Dentro das próprias esferas nas quais nós atuamos, né? Se você se percebe mais progressista ou mais conservador, independente de onde você está no espectro político, em todos os lugares as pessoas estão apressadas nas suas opiniões, né? Só lê em post de Twitter, né? Lê em pequenos artigos quer dizer, né? De blog, né? Hoje eu pergunto para os meus alunos quem lê um livro, um livrinho que seja, né? Fininho, no último ano, pouquíssimas pessoas respondem que leram, né? Então, quer dizer, as pessoas estão lendo apressadamente na internet, e aí a gente tem o fator da tecnologia que influi decisivamente nisso, né? Ou seja, tudo isso vai se refletir num debate como esse, né? Então o Biden talvez tenha conseguido, talvez tenha sim perdido algumas chances ali, né? Quer dizer, um debate muito tenso. Você imagina isso, né, cara? Você está no foco, no olho do furacão, né? O mundo inteiro te assistindo, né? E você enfrentar alguém que, veja bem, você quer ser civilizado, né? Vamos imaginar a situação. E você está lidando com alguém que é a própria incivilidade, né? Agredir é muito fácil, né? Por exemplo, a gente está conversando agora aqui, eu estou fazendo um esforço, né, de montar as ideias, vocês também, né? Isso exige um esforço de cada um de nós, né? Escutar o argumento do outro, pensar em como você vai reagir, né? Agora, você imagina você lidando com uma pessoa que ela está preparada para a agressão, tá entendendo? O método dele é a agressão. Então, isso vai se refletir em quê? No fato dele não deixar o outro falar, entende? É uma estratégia, né? É um nível de guerra e é uma técnica, né? Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Não vou deixar o outro falar, não tem espaço. Não tem espaço para ideias, não tem espaço para reflexão. Está entendendo? É um método. Não é simplesmente a coisa, né? Acho importante a população entender isso, porque tem a ver com o Bolsonaro também, com outros líderes, né? Não é simplesmente, é o jeito do cara, é a espontaneidade do cara. Não, é um método, né? É algo que é pensado, né? Parece impensado, parece que ele é esse pitbull, mas isso é pensado. Nos bastidores, como você muito bem ressaltou, Luiz, aí no caso o bastidor, né, que preparam um cara desse, o que eles combinaram foi exatamente isso. Olha, não tem espaço para o cara falar. É você partir para jugular, né? E aí o que a gente tem? A gente tem a pior situação imaginável. Quer dizer, o que é a política, né? E eu estou insistindo, tocando nessa tecla, porque eu acho que ela é a nota central desse papo, né? O que é a política, né? A política, ela é diálogo, né? Ou seja, essencialmente o que ela poderia e deveria ser, né? Ela é a construção de uma esfera pública, né? E aí o que é a esfera pública, né? É o espaço de enfrentamento de ideias, de escutar, de ver o que o opositor, mesmo que seja de outro lado, tem para te dizer, né? E aí você vê como é grave a situação, né? Estou me prolongando um pouquinho porque eu acho um ponto extremamente importante. Desde 2014, a situação muda no Brasil. Bem ou mal, nós tínhamos um confronto mais democrático entre PT e PSDB, né? Que polarizaram aí 4 eleições, né? Então, bem ou mal, você tinha ideias. Dilma contra Aécio, né? Por aí vai, Zé Serra com Lula, né? Você tinha debate de ideias, né? Civilizado ainda, né?
E aí, indo mais longe, aí a gente pode dizer, não, é Brasil, né? Pô, o Brasil, quer dizer, sempre foi o país não sei o quê, toda essa coisa do nosso complexo de vira-latas, né? O país da sacanagem, então a política aqui é isso mesmo, não sei o quê. Quer dizer, vamos um pouquinho mais longe, então, a gente está falando de Estados Unidos, né? E aí, qual é o imaginário que nós sempre tivemos sobre os Estados Unidos, né? O país democrático, não é isso? O país das instituições, né? Quer dizer, que defende a lei, não é isso? Né? E aí é nesse país que a gente vai ver o quê? Um Donald Trump colocando em xeque todo esse imaginário, né? Ou seja, a política global com isso, né? A política global, ela é tomada pela incivilidade, né? Não tem democracia se não há capacidade de escuta, né? Se não há tolerância, se não há minimamente respeito para ideias, né? E a coisa chegou num nível tão perigoso, né, tão complexo, que a estratégia é você não deixar simplesmente o adversário falar, né? É não deixar falar, você tem que calar, você tem que interditar, né? E isso, Luiz, isso me deixa, quer dizer, bastante preocupado como é uma pessoa que tenta estudar, né, que tenta, quer dizer, acompanhar os fatos, né, como pessoa, como cidadão, né, porque isso reflete o nosso tempo, né, reflete isso que o Sérgio Abranches está muito bem definindo como a era dos governantes incidentais, né, e para isso ele vai recorrer a teorias de ordem maior, como a do Ulrich Beck, por exemplo, que é um sociólogo alemão que eu gosto muito, né, ou seja, são tempos de incerteza, né, tempos no qual você coloca tudo em suspenso, né. O Zygmunt Bauman, né, já tinha tocado nisso lá, na famosa tese, né, da modernidade líquida e tal, essa coisa toda, né? Só que isso no Bauman isso ficou muito assim, como se fosse uma coisa, sabe, automática, né, que acontece e tal. Agora a gente tem algumas análises mais precisas, no certo sentido, não que o Bauman esteja errado, porque acho que é um grande, né, um cara que eu gosto muito de ler, mas o fato é que isso está sendo montado, né? Isso está sendo montado e a gente precisa identificar os atores que são responsáveis por essa montagem, né? E aí só estou me prolongando um pouquinho porque eu acho muito importante, tá? Se quiser me cortar, obviamente você fica à vontade. Mas o problema do campo político, nesse sentido, e acho isso tem que ficar claro, né? É que não é exatamente como a gente percebe no senso comum. A política ela é isso, né? A política é o reino da sujeira, não sei o que. Não, a política ela foi transformada nisso, né? Por questões de interesse, né? E aí, se você pega, né, eu poderia citar aqui, quer dizer, uma série de autores, né, nos últimos 5 anos eu estou concentrado só estudando o tema do capitalismo, né, o que é o capitalismo, né, o que ele virou a partir da crise de 2008, né, estou produzindo isso, coisas sobre isso nesse exato momento, né, e aí como entra a pandemia, né, a crise atual dentro da crise, né, ou seja, a crise da crise, né, quer dizer, aí o que a gente encontra na literatura é a promiscuidade entre Estado e mercado, né? Que é um outro ponto central que a gente precisa tocar, né? O mercado ele se tornou uma instituição sem limites, né? Uma instituição que ela é totalitária, né? Antes do totalitarismo do Estado, né? Ao qual a gente gosta muito de se recorrer, né? Ao qual, quer dizer, que rende bilhões, trilhões de lucro para a indústria cultural, né? Milhões de filmes aí sobre o nazismo todo ano, né? Antes e mais profundo e mais complexo, né, do que o totalitarismo do Estado é exatamente o totalitarismo do mercado, né? E como ele é sutil, né? Como ele influencia na nossa vida, né? Como ele influencia na política, né? Quer dizer, o próprio Trump ele é o quê? É um empresário, né? Se você pega a força, né, de correntes como essa coisa do Partido Novo, essas outras articulações de grupos de elite no Brasil, né, Luciano Huck, etc. e tal, toda essa coisa, você vai ver o quê? Né? É o mercado pegando, né, com as próprias unhas, né? A política ela se torna um coração frágil aí, né, dentro das unhas do mercado, né? Ela está de joelho diante do mercado, né? Num certo sentido, vários clássicos já tocaram nisso, né? A relação entre Estado e mercado, como o mercado nunca foi neutro, né? Como nunca existiu um livre mercado, né? Como o Estado sempre, quer dizer, pior do que ser passivo, ele sempre foi, ou
na maioria dos casos, sempre foi ativo em favor do mercado e por aí vai. Né? Então, tudo isso a gente precisa compreender e é um assunto bastante complexo. Né? E isso vai respingar no que a gente está vendo agora. Né? E aí, quer dizer, se você pega, né, uma outra coisa que muito tem me preocupado, é a forma como a tecnologia hoje tem sido usada para isso. Né? E aí não vou antecipar muito, a gente vai falar das eleições ainda, né? Então, quer dizer, todo mundo sabe, em resumo, né, que a eleição do Trump e do Bolsonaro foram montadas em cima de bastidores que tem a ver com tecnologia. Né? E a tecnologia vira poder. E, no fundo, o que decide é o dinheiro. Né? Se você pega lá aquele documentário que o Aloysio certamente conhece, né, o Privacidade Hackeada, você fica apavorado. Né? Netflix fica aí também. a dica para os nossos ouvintes. Né? E agora acabou de sair também na Netflix o Dilema das Redes, né? Que também é obrigatório. Está causando muito, tá causando muito comentário no mundo todo. Então Fabrício, é por aí que a coisa vai, sabe, Luiz? É por aí e eu fico bastante preocupado. São 8h02. Só registrar aqui a participação dos telespectadores via streaming em comentários. Carolina Coelho da Anunciação, excelentes colocações, professor. Carla Almeida, pergunta, democracia. Obrigado. Está em ruínas. O José Renato Duarte, também ele foi entrevistado aqui no programa, servidor público municipal, advogado. É um ponto interessante. A contaminação por Covid anunciada hoje pelo Trump poderá mudar o voto nos candidatos, considerando a necessidade deles se manterem em quarentena? Quem sabe essa Covid, como a facada de Bolsonaro, Cláudio Mangueira, não pode ser um motivo para mim, mas é debate, né? Alcebiades, Alec, desculpe, mas foram 30 anos de pensadores analisando e doutrinando a nação. O resultado foi de roubalheira generalizada, tanto é que os principais líderes de esquerda foram parar na cadeia. A esquerda fala em diálogo e democracia, mas não aceita os resultados democráticos das urnas. Tenta contra a vida do presidente e dizem que a direita é radical. Eu não vou... Mas você não pode pegar um ato de uma pessoa com problemas psiquiátricos, né, e atribuir a um segmento político. Né? É um pouco complicado, né, Alcebiades, com todo respeito. E condeno veementemente qualquer ato de violência física, ainda mais com arma, né? Um caso arma branca. O problema da esquerda não é Bolsonaro, é o povo brasileiro, que não aceita mais ser trouxa, vendo seu dinheiro ser investido nas cubas da vida. Ana Karina Vieira de Azevedo, sua colega do magistério, Fabrício, e candidata vereadora, ótimas colocações. Cláudio, 8h04, vamos para o intervalo que a gente está... Está atrasado. Sim, mas com certeza uma aula aí nesse primeiro bloco. Tinha até uma exemplificação aí para colocar. Posso deixar para o segundo bloco para não atrasar mais. Você pode abrir o segundo bloco, por favor? Sim, perfeito. Claro. São 8h05. Nós vamos ao intervalo comercial. Você continue ouvindo a 98,3, sintonizado aí no seu rádio ou acompanhando também as imagens ao vivo deste programa pelo Facebook, em nossa página Folha FM 98,3 também. E daqui a pouco esse programa estará em podcast, para quem não quiser ler um livro, ouça aí o professor dando uma aula aí. São 8h05. Voltamos em instantes. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus para exames de PCR e sorologia. Procure o seu médico. E mais informações, ligue para os laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.